Começa agora o Pod Expert Chimersal. Tudo o que você precisa saber sobre áreas classificadas. Olá, seja bem-vindo. Está começando o segundo episódio dessa segunda temporada do Pod Expert Chimersal. Eu sou Felipe Bernardo, apresentador desse canal, e estou aqui para mais uma vez conduzir um bate-papo legal sobre segurança em áreas classificadas. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, é só você voltar aqui na playlist e conferi-lo na íntegra. No primeiro episódio, nós conversamos com João Paulo Bernardes, que é engenheiro de aplicações técnicas aqui na Chimersal, onde nós tratamos sobre normas regulamentadoras, adequações para a segurança em máquinas e processos industriais. E hoje o João está aqui de volta para contar um pouco mais sobre os perigos que nós podemos encontrar nas máquinas dentro dos ambientes industriais. João, mais uma vez seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Felipe, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra falar sobre ambientes seguros. Maravilha, João. Para a gente começar o nosso bate-papo então, queria relembrar aqui, né? No primeiro episódio você reforçou muito a questão da importância da gente seguir as normas regulamentadoras, né? Hoje um conjunto de normas aí que contemplam aí a questão da prevenção dentro dos ambientes industriais. Mas para deixar um pouquinho mais claro para quem está nos acompanhando, eu queria que você esclarecesse quais são os perigos que as máquinas podem oferecer. Felipe, para falar de perigos, eu preciso contextualizar e criar uma linha de raciocínio com você e com o amigo ouvinte. A NR12, que é a norma que fala, citada no primeiro episódio, de segurança de máquinas e equipamentos, quando você vai no seu texto integral e procura pelo termo apreciação, ele aparece 16 vezes. Então, legalmente falando, somos obrigados a fazer apreciação. João, que apreciação é essa? Chama-se apreciação de riscos para máquinas e equipamentos. E existe uma norma técnica, a BNT, que nos traz a metodologia de fazer essa apreciação de riscos e a redução desses riscos encontrados, que é a BNT-NBR e ISO 12100. Nessa norma técnica, no seu anexo B, que fala de exemplos de perigo, situações perigosas e eventos perigosos, existem algumas tabelas que lá eles nos trazem as origens dessas fontes de perigo. Falo para vocês que são 9 tipos de perigo, mas o nosso amigo ouvinte deve estar agora procurando na norma e vai verificar que são 10. É porque o 10º perigo é uma combinação dos 9 anteriores. E quais são esses perigos, João? Os 2 que são mais visíveis numa máquina, que são os mecânicos e os elétricos, e outros que existem podem gerar riscos tão maiores do que os mecânicos e elétricos, que são o térmico, ruído, vibração, ligados à ergonomia, à radiação e associados ao ambiente em que essa máquina se encontra. João, além disso, a gente tem que ficar atento a alguns materiais e substâncias, né, que podem proporcionar perigos também, certo? Perfeito. O nosso amigo ouvinte ficou atento, eu falei sobre 9 tipos de perigo, mas citei 8, porque o perigo que eu não citei é o que vai nortear nossa conversa a partir de agora, que é o perigo ligado a materiais e substâncias perigosas. E quais são essas substâncias, João? Podem ser combustíveis, podem ser poeiras, fibras, inflamáveis e também podem ser gases. João, essas substâncias e esses materiais oferecem quais tipos de riscos para quem manuseia? Felipe, e aí eu quero falar sobre isso olhando para o ser humano e para os ambientes que essas máquinas estão instaladas. Para o ser humano vai desde dificuldade de respirar, asfixia, até câncer, e para os ambientes questões como explosões, incêndio, entre outros. Agora, João, de posse desse conhecimento, como é que eu posso identificar que uma máquina pode produzir uma atmosfera explosiva? Felipe, e aí mais uma vez eu trago para essa conversa o tema apreciação de riscos. Nós, quando vamos chegar numa máquina ou num processo para verificar que tipo de perigos aquele processo, aquela máquina gera e que tipo de riscos estamos expostos, nós criamos um documento chamado apreciação de riscos. Quando nós chegamos no ambiente industrial, nossa primeira pergunta sempre é: existe uma classificação de área deste ambiente? Caso o cliente possua, a empresa possua, de posse desse documento, e é preciso que esse documento esteja sempre revisado e atualizado, a gente verifica pela planta baixa da fábrica, desse estudo, se essa máquina ou esta parte do processo que nós vamos avaliar, ela está dentro de uma atmosfera explosiva ou não. Quando a gente não encontra esse documento, ou quando encontra de uma forma não tão assertiva, a gente pede as FISPs, que são as fichas de informação de segurança dos produtos químicos, que é um requisito legal. Então, a empresa precisa ter esse documento que vai me dar as informações base dessas substâncias que nós vamos trabalhar. De posse dessas informações, eu tenho 3 fontes que nós podemos encontrar como banco de dados para verificar
as condições químicas e físicas dessas substâncias e entender a forma que elas podem gerar ou não uma atmosfera explosiva. Quais são essas 3 fontes, João? Uma delas é a norma técnica, que no Brasil são as normas ABNT-NBR ISO/IEC 80079. Traço 20-1, que fala de dados e testes para substâncias como vapor e gases, e a parte 20-2, que fala sobre dados de poeiras combustíveis. E aqui um ponto que eu chamo a atenção. Poeiras combustíveis, eu falei só sobre ensaio, que toda poeira combustível deve passar por um ensaio. Não existe banco de dados que me traz já de forma completa as informações que eu preciso para verificar essa substância. Uma outra fonte de informação é um site da Gestes, que é um site do governo alemão, que traz um enorme banco de dados dessas substâncias. E a terceira fonte são normas americanas, a NFPA 497, que fala de gases e vapores, e a NFPA 499, que fala de poeiras combustíveis. Legal, João. Que aula, hein? Para mitigar um pouco dos riscos, eu acho que dentro de uma situação como essa, João, é mais do que conhecer a máquina, é conhecer os riscos que ela oferece, né? Perfeito. Que ela pode proporcionar ali. Explica pra gente um pouco mais de como é que a gente identifica, como é que a gente mitiga isso. Felipe, eu vou precisar trazer aqui para a mesa 2 áreas do conhecimento que muitas pessoas, nosso amigo ouvinte, deve acreditar que elas andam de forma paralela, que são independentes, mas no dia a dia elas trabalham de forma conjunta em muitos casos. Estou falando de segurança de máquinas e de segurança de processos. Quando eu falo de segurança de máquinas, no Brasil estou falando para a NR12, que é a segurança de máquinas standard, prioritariamente máquinas que estão em áreas não classificadas. Eu olho para os requisitos de segurança em relação aos riscos da interação homem-máquina, meu uso, meu operador, meu mantenedor, o time de ajustes, entre outros. Quando eu falo de segurança de processos, eu verifico os perigos e os riscos que aquela máquina pode gerar ao ambiente que ela se encontra ou à estrutura física em que ela está instalada. E por que eu chamo a atenção disso? Quando você vai, e aí você vai falar sobre substâncias perigosas, você quando trabalha com gases e vapores, você trabalha com o triângulo do fogo, e quando você trabalha com poeiras combustíveis, você trabalha com o pentágono do fogo, existe um item comum chamado fonte de ignição. Tá? Então, quando eu faço uma adequação de máquinas olhando para a segurança da máquina, coloco lá os dispositivos de proteção, mas não levo em conta que aquela máquina se encontra em uma atmosfera potencialmente explosiva, por mais que a máquina esteja adequada conforme a NR12, que ela esteja de acordo com as normas regulamentadoras, o simples abrir ou fechar de uma porta pode ser uma das 13 fontes de ignição conhecida e via gerar um acidente, uma explosão, um incêndio. Então a preocupação é fazer uma boa apreciação de riscos, verificar se aquele ambiente pode gerar ou estar presente uma atmosfera potencialmente explosiva e atender não somente os requisitos da segurança da operação com a máquina, que é olhar, por exemplo, a NR12, que é a segurança de máquinas, mas olhar para a segurança do processo. Quando você faz segurança, você não olha para nichos da segurança. A segurança é uma só. Então você precisa olhar que a pessoa que opera aquela máquina esteja segura, mas que o ambiente também esteja seguro. É isso aí, João. Segurança é inegociável, seja para o nosso negócio, para o nosso cliente, para você que está nos ouvindo ou para as pessoas que trabalham aí juntamente com você. Quero agradecer pela aula mais uma vez. Agradeço. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento de uma forma tão didática. Tenho certeza que isso contribuiu muito para mim e para todos que estão nos acompanhando. Nós sabemos que quando nós falamos sobre áreas classificadas e atmosferas explosivas, a gente abre uma janela, às vezes, de muitas dúvidas, porque são muitos cenários diferentes, muitas condições diversas, né? São vários tipos de empresas com diversos segmentos, onde existem condições aí extremamente opostas e diversas, mas nós estamos aqui com o compromisso de levar conhecimento até vocês. Nós temos uma equipe comercial espalhada pelo Brasil que pode ajudar a ir até você, entender um pouco mais da sua necessidade, do seu negócio e com certeza encontrar a melhor alternativa para ele. João, mais uma vez, obrigado pela sua participação nesses episódios. Foi um prazer ter você aqui e aprender um pouco mais contigo. Felipe, muito obrigado, o prazer foi meu. Eu costumo falar que conhecimento adquirido é conhecimento multiplicado. Então, estou aí há quase uma década trabalhando na área e quanto mais norma, quanto mais experiência a gente adquire, mais necessidade a gente vê de estudar cada vez mais. Então, nunca falo que é o encerramento, sempre falo um continua. Então, fica à vontade de nos contactar, de compartilhar informação, conhecimento. Sempre é um prazer porque é muito importante gerar ambientes seguros para toda a sociedade. É isso aí. O segundo
episódio da nossa segunda temporada chega ao fim. Eu quero agradecer a sua participação e anunciar que no próximo episódio nós vamos estar recebendo aqui o nosso consultor técnico, que também trabalha com atmosferas explosivas, Leandro Ducioni, e nós vamos abordar um pouco mais sobre os processos de adequação dentro de ambientes com áreas classificadas. Enquanto isso, você pode participar aqui do nosso canal, enviando suas dúvidas, sua sugestão, seus comentários, comentando um pouco da sua experiência também. Você pode utilizar o canal marketing@chimersal.com.br, marketing@chimersal.com.br e enviar todo o seu conteúdo através desse e-mail. Assim como você pode também utilizar esse canal para solicitar o contato de uma equipe comercial nossa. E se você ainda não segue a Chimersal nas redes sociais, fica aqui o convite para você acessar agora mesmo e procurar pelo @ChimersalBrasil. Nós estamos no LinkedIn, no YouTube e no Facebook e todo dia tem novidade por lá. Eu aguardo vocês no próximo episódio e até mais. Pod Expert Chimersal. Acompanhe nosso canal e fique por dentro de tudo sobre áreas classificadas.